Seja bem-vindo ao Business Talk, lugar onde conversamos sobre o que realmente importa: dinheiro, investimento, mindset, estilo de vida e tudo aquilo que te leva para o próximo nível. Hoje, em nosso segundo episódio, o assunto é investimento, não apenas financeiro, mas em algo ainda mais valioso: seu desenvolvimento pessoal e profissional. Se você é um líder, um visionário ou alguém que sabe que o verdadeiro poder vem de se reinventar constantemente, essa conversa é para você. Vamos falar sobre como aplicar sua ambição e determinação para conquistar novos patamares no mercado, diversificar seus investimentos, transformar desafios em oportunidades de crescimento. Hoje nosso convidado é consultor executivo e professor. Ele ministra treinamentos e palestras sobre ética, liderança, trabalho em equipe, excelência em serviços, estratégia, motivação para segurança e cidadania, atendimento, vendas, negociação, criatividade e inovação. Tem formação em MBA em administração e gestão de conhecimento. É especialista em tecnologias de educação profissional e está finalizando um mestrado em educação profissional e tecnologia com enfoque em empreendedorismo. Também tem formação em teatro contemporâneo, interpretação e direção de atores, professor de gestão, logística, processos administrativos, marketing e vendas, professor da pós-graduação em liderança e gestor comercial da GR Soluções, sócio-diretor do Instituto Flávio Guerrico, membro e professor da Sociedade Brasileira de Palestrantes, SBP. Professor Flávio Guerrico, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco para compartilhar suas experiências e insights sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal e profissional. Flávio. Eu primeiro também sou professor de oratória e o Gerson conseguiu chegar até o final do meu currículo sem pegar fôlego. Sem pegar Isso não é que eu seja assim muito inteligente, é que eu sou velho. E ser velho faz isso, a gente vai acumulando coisas no caminho e tem que sempre filtrar um pouquinho. De vez em quando me perguntam mais o que você é, eu digo, olha, eu sou um aprendiz. Porque tem duas coisas que eu acho importante, já que o tema é investimento e empreendedorismo, é que a gente tem que se manter o tempo inteiro aprendiz. É sempre no caminho, sempre adquirindo coisas. E o mais fantástico é isso, né? Porque as conquistas vêm disso. Recentemente, ano passado, eu estava numa aula do mestrado de uma professora bem mais jovem que eu, que agora está bem mais fácil de conseguir, né? Pessoas mais jovens que eu. Então, ela me perguntou o que eu queria ser quando eu era pequeno. Eu disse, olha, porque a história é essa, muito simples, família muito pobre, não tinha tanta perspectiva. Mas eu gostava muito de escutar Carl Sagan, né? Do grande Carl Sagan, físico. Que era um... Né? É o primeiro grande. Quem é? É um grande físico, o primeiro cara que fala de física quântica, que falava sobre o cosmos. Ele tinha uma série chamada Cosmos, onde ele contava coisas sobre o universo. E eu tinha vontade de ser cientista, eu não tinha muita ideia, mas como ele falava muito bem, era tudo muito apaixonante, aquele negócio das estrelas, né? Somos fruto do pó das estrelas, isso é bonito demais, né? Nós somos consequência desse pó. Isso pequeno com que idade, Flávio? Cara, era 5, 6 anos de idade. 5, 6 anos. Carl Sagan tinha o programa dele nos anos 80, né? Nos anos 80, E tu já tinha essa percepção. Mas eu não sabia muito, eu queria ser cientista. E aí eu me dei por conta que no mestrado, queira ou não queira, gosto ou não gosto, estou cientista. E isso na hora, no momento, me emocionou, porque eu me dei por conta, eu digo, olha aquela criança que não sabia o que ia ser, que não tinha muita perspectiva, que não sabia muito do que seria o futuro. Eu cheguei. E foi difícil. Foi, mas foi divertido. Mas volta 2 passinhos para trás, me diz de onde é que tu vem, que eu quero entender a tua história. Isso é que é importante. Agora é o arquivo confidencial. É isso aí. Essa é a sua vida. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Eu passei 29, 30 anos lá. Em uma família muito simples. Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa. E ensino primário. Meus avós não tinham estudo. Família muito simples, com uma perspectiva muito operária e trabalhadora. Uma família de cultura italiana forte, né, aquela coisa muito religiosa, muito comunidade. Fui catequista. A primeira vez que eu fui professor, eu me dou por conta. Quando é que tu foi professor? Eu escutei catequese. Que idade tinha? Tinha 15, 16 anos, eu era catequista. 15, 16 anos. Dava para os mais pequenos. E aí, ali eu comecei os primeiros contatos com esse hábito de ensinar. Fiz teatro, comecei a fazer teatro, passei para a faculdade de Direito. Muito cedo, no primeiro vestibular. Não falem advogado que a gente não gosta muito. Pois é, e aí, sendo
logo em seguida, pelas guinadas da vida, eu tive filho muito cedo. Eu tenho um filho de 34 anos, mais velho que o Felipe. Mais velho. Não mais judiado, mais velho. Conservado. Mais conservado. E a vida foi dando guinadas, eu fui para a área de administração, passei muito tempo estudando e fazendo 3, 4 coisas. Eu com 18 anos já era chefe de pessoal, com 20 e poucos anos eu já casei com uma holandesa, né? Tive um casamento 5 anos com uma holandesa. Tu era chefe de pessoal com que idade? Com 19 anos. E não bastasse isso, além de ser chefe de... Tava casado com uma holandesa. Eu casei com 25 aí. Ah, tá, ufa. 21, 19 eu tive o filho, 19 eu tive o meu filho. Tu é precoce, né? Começou a dar aula com 15, 18 já tinha... Por isso que as coisas vão acumulando, né? Muito currículo. E o que te levou a fazer isso tudo? Necessidade ou realmente gostava de busca de conhecimento? Pergunta fantástica, Felipe. Até porque, por mais que a gente venha para uma conversa aberta, eu não acredito em improvisação. Né? Que eu vivo dizendo, quem não se prepara para falhar. Sim. Improvisação só dá certo se você tiver conteúdo antes. E quanto mais a memória esteja ativada, mais você vai qualificar a fala, a conversa. Eu, antes de vir aqui, eu pensei, vou falar sobre empreendedorismo. Empreendedorismo é uma coisa, ser empresário é outra. Empreendedorismo você pode fazer a qualquer momento. Né? Nós somos um espermatozoide empreendedor. O melhor da safra de... Cuidado tem. 40. Pois é, não teve há 40 anos e 9 meses, tu foi o melhor da safra do teu pai. Como é que é o nome do teu pai? Pedro. Tu é o melhor da safra de 84? 83. O melhor safra, né? O melhor espermatozoide. Tu vê, o teu é de 83. Não é o mais bonito, mas é o que era, né? No mínimo era o mais rápido. Basta ser elegante, rápido, ágil. Então tudo se aprende. A gente é fruto desse empreendedorismo, que é um risco que se corre todo dia. A partir disso, para quem nasce em condições desfavoráveis, empreendedorismo é o natural, é o caminho. A não ser que você tenha nascido com todas as condições favoráveis, não tem outro caminho. Então fui me tornando, às vezes não é vontade, é o único caminho. A luta pela único caminho, a única alternativa. Ou tem uma frase muito forte dos americanos que eles falam da vendas, né? Peixe tem que nadar. Peixe tem que nadar. Simples assim. Peixe tem que nadar. Então, você nasceu numa família simples, se você quer evoluir, você tem que nadar. E nadar é fazer alguma coisa. Você pode empreender um negócio ou pode empreender na sua vida. Né? Pegando uma prova mais difícil, praticando um esporte, tentando concorrer, abrindo um negócio ou tentando aproveitar as oportunidades que elas passam. E esse teu recorte de vida até os 25 anos, você estava lá no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul eu tinha uma vida muito... Fazia teatro muito cedo, então eu viajava muito. Então a sensação que eu tinha é que eu não era muito da minha cidade. Viajava muito, estava sempre viajando. Se identificava com outros lugares? Com outros lugares, sabe? Me abriu muito a cabeça o teatro. Isso né? é legal. Me ampliou muito as possibilidades. Também ter tido esse relacionamento com uma pessoa estrangeira me ajudou muito. Ter trabalhado numa universidade, eu trabalhei durante 10 anos numa universidade, então tive contato com diferentes pensares e saberes, isso foi importante. E aos 29 eu sou contratado pela Massey Ferguson para ser consultor de remuneração. Saio, vou morar numa parte de hotel durante um ano, morando sozinho, quase deprimido. Foi lá que caiu meus cabelos, na verdade. Isso em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Isso já em Canoas. Em Canoas. Em Canoas. E no ano seguinte eu vou para New Holland, no Grupo Ferrarinho, grande, talvez o maior grupo de agronegócio do Brasil, talvez um dos maiores da América Latina, talvez um dos maiores do mundo hoje em dia, o Grupo Ferrarinho. E aí trabalhei mais 3 anos, 4 anos com eles, voltei a Passo Fundo. E depois, a partir de 2006, eu comecei a ter negócios meus, investimentos. Eu até brinco, né, que eu tenho investimentos mais contraditórios, porque eu tive um salão de beleza, onde tinha corte de cabelo e eu não tenho cabelo. Agora, E eu tive uma empresa de alimentação saudável, e vocês veem como eu estou saudável, como eu estou fininho, né? Eu tinha uma empresa de alimentação saudável também, uma indústria de alimentação. Mas é a casa do Ferreiro, né? É. Mas me diz, aí é que entra o nosso tema aqui. A gente está nesse podcast justamente para entender o que leva a pessoa a empreender, o que gera, qual que é o desdobramento para o sucesso desse empreendimento. Por que tu resolveu empreender? Por que abriu um salão de beleza para fazer cabelo? Tu não precisava? Qual foi o day one ali, o start, assim, que, agora da transição de professor para empreendedor? Empreendedor eu sempre fui. Eu me lembro a primeira vez que eu sou empreendedor, eu com 10 anos eu pego a forma da parte de baixo da geladeira da minha mãe, boto o pano de prato e falo, mãe, eu vou vender pastel na obra do pai. Meu pai estava numa fase boa, então ele era mestre de obras. E aí eu vendia na obra na hora do intervalo. Pegava o ônibus e ia vender naquela bandejinha improvisada. E ali eu tive a primeira meta.
No primeiro dia, minha mãe separou dinheiro para pagar a passagem do ônibus para chegar na obra. No segundo dia, minha mãe, infelizmente, um problema de logística, de fluxo de caixa, né? Ela não tinha dinheiro para pagar a prestação e não tinha a passagem. E eu disse, pô, mãe, agora como é que eu faço? Vende um pastel pro cobrador. Uhum. Então eu saí Olha o desafio. com a meta de casa já. A meta fechada, tinha que vender. E a partir dali... pastel pelo passe. Só que eu saía em torno das 3, o cara tinha almoçado há pouco, né? Então não tinha fome. E aí tu vai buscando alternativas. Eu percebi que o cobrador ele fica dentro do ônibus sem muito ter o que fazer. Então ele fica ali com os namoros, né? Normalmente é um cara novo, tá namorando, cuidando das meninas. Eu vi uma menina entrar e disse, moça, quer um pastel? Ai, deixa eu ver. Tinha 10 anos, né? Então era criança. Ai, deixa eu ver. Ai, mas eu não tô com fome agora. Não, leva pro lanche. Ai, mas não tem dinheiro. O moço paga ali pra ti. O moço do dinheiro. Aí ele fazia uma cara, eu digo, pode deixar tranquilo, ele tem crédito na casa. Aplicando a tática de venda desde o início. Eu que inventei a letra de câmbio, ele já estava me devendo ali, né? Já estava com débito, uma pendente. Que legal. E aí ele me deixava, normalmente, eu liberava para passar por cima, ou liberava para passar por baixo. E é interessante do empreendedorismo, porque muitas vezes a pessoa, tipo, mas passando por cima da catraca, passando por baixo da catraca, ou deixando sair por trás no ônibus, né? Digo, isso não é muito ético. Que ética é essa que permite que uma criança de 10 anos tenha que se virar para poder sobreviver e compor? É muito difícil de falar sobre isso. O empreendedorismo a gente está sempre na borda. Sempre na borda. Muitas vezes o empreendedorismo ele não nasce de uma inspiração, de um sonho poderoso, mas de uma necessidade emergente de poder sobreviver. Para muitas pessoas é a sobrevivência. É o peixe querendo nadar. Exato. Ou faz ou faz. E aí é sempre isso, né? Para as pessoas que nascem sem as condições favoráveis, o empreendedorismo às vezes é a única alternativa. E tem sido isso. Esse é um tema até que eu quero trazer sobre isso. O meu objeto de pesquisa desse ano e para o ano que vem é trabalhadores empreendedores. É bom falar sobre isso, né? Tu está fazendo teu mestrado e está fazendo a pesquisa para o mestrado sobre esse assunto, né? Formação de trabalhadores empreendedores em Florianópolis. Como se dá a formação em gestão de negócio. Como ele se torna um homem de negócio. Porque uma coisa é você ser um empreendedor, que é um comportamento, e outra coisa é você ser um empresário, que é um homem de negócios. Uhum. Da primeira vez, quando eu falo em empreendedorismo, eu estou falando em comportamento. Quando eu falo em empresário, eu estou falando de uma profissão. Mas o cara é independente. Não é uma profissão. A profissão vai além da condição de ser um CNPJ. A profissão é uma prática. Tanto é que quem é católico sabe, a gente fala de profissão de fé. Profissão de fé, o que é? É você colocar em práticas as crenças, aquilo que você acredita. Então, todo católico deveria ter uma profissão de fé. E a profissão é isso. Então, você é um empresário e você pratica e coloca em prática aquilo que significa ser um empresário, ter uma empresa. E muitas pessoas têm um empreendedorismo, quer seja por inspiração, quer seja por necessidade, mas nunca entenderam como se tornar empresários. E nunca entenderam a responsabilidade que significa se tornar empresário. E esse é justamente um ponto que as pessoas acham que vou abrir um CNPJ, eu já me tornei um empresário. E não é nesse momento em que a gente vira. Tem muita estrada para correr, para que a gente consiga fazer uma gestão de pessoas clara, com humanidade, o que é muito difícil, porque a gente sai muito cru de qualquer lugar. Quem faz faculdade ou quem não faz faculdade, a gente não tem isso na nossa veia desde cedo, e esse é um problema. O primeiro negócio que eu abro aí, um negócio já formal, eu abro um salão de beleza para minha mãe. Estava em casa, meu pai tinha sofrido um acidente de trabalho, tinha tido um infarto também, meu irmão estava desempregado com uma criança pequena, eu disse, eu vou abrir um negócio para esse pessoal trabalhar, porque eu sou a favor da sustentabilidade e a sustentabilidade ela se dá a partir da capacidade das pessoas de darem conta da sua vida, financeira, emocionalmente. Esse é meu propósito. Aí quando eu falo com eles, eu digo, olha, vocês precisam trabalhar, eu não vou poder ficar, nem acho justo, nem digno, ficar me comprometendo só com isso. Vamos tentar, né? Vamos ensinar a pescar. E aí eu abro o primeiro negócio, que é um salão de belezas, muito legal, mas aí tem aquela coisa, teve dificuldade deles se tornarem empresários. Então o empreendedorismo ele é mais complexo que isso. Talvez eles fossem bons empregados. Se tivesse alguém para empreender, poderia colocar eles para trabalhar dentro desse salão, mas de fato eles não estavam preparados para gerir o negócio, para gestar. Eu sou da época que a gente estudava bastante os fatores de produção, né? A gente tinha lá capital, trabalho, renda e empresário. Quem estuda Keynes, né?
do coração, dentro da economia política, tu vai entender os fatores de produção. Então você tem lá o capital recebe o juro, né? A natureza recebe o aluguel, o trabalho recebe o salário e o empresário recebe o lucro dentro da riqueza nacional. E em muitos momentos as pessoas não entendem isso, de que a produção do lucro, e o lucro é só uma forma de entender resultado. É só uma forma de entender resultado. Toda a sociedade tem que ter seu resultado. E nesse momento, o empreendedor, ele tem essa capacidade de juntar todos os outros fatores que isolados não significam nada. Se você tiver capital e ficar parado, ele se extingue. Se você tiver natureza e não aplicar trabalho... Mas o grande catalisador que acelera é a figura do empresário. Eu tinha uma família que não sozinha não funcionava. Enquanto eu estive lá, funcionou. Quando eu deixei, a coisa decaiu. E eu aprendi com isso hoje. A figura do empreendedor, dentro da sua liderança, é ser o catalisador que acelera... eu gosto muito de um conceito de liderança, mas que aplica ao empreendedorismo, né? Que ele diz que a função do líder, do empreendedor, é levar as pessoas a terem os resultados que por si só elas teriam, mas sem ele naquele momento não conseguiriam. É levar pessoas comuns a terem resultados incomuns. E você pode falar. Engraçado, Flávio, e tu como professor e empreendedor, né? E eu ouvindo a tua história, é uma coisa que não se ensina no colégio, né? O empreendedorismo já na grade curricular, para poder dar um adianto para essas pessoas, porque hoje o ensino, né, e tu como professor tem base para falar, só ensina como é que vamos dizer assim, habilitar pessoas a gerir serviços, prestar serviços, ou estudar para ser um concurso público, ou para seguir com um emprego, enfim, mas nunca empreender, né? O empreender sempre fica naquela labuta, naquela luta assim de realizar um sonho, ou de idealizei um negócio, eu acho que vai dar certo. Mas se a pessoa já tivesse uma grade curricular, uma base de como começar, de que maneira começar e que caminho seguir, já daria, né, uns 3 passos adiante, né? Não teria grandes problemas ou surpresas inesperadas nesse caminho, né? Principalmente nesse início. E aí eu queria que tu o que tu acha sobre isso? Se seria legal e bacana hoje implementar uma matéria sobre empreendedorismo na escola para as pessoas terem uma base. Porque hoje fica muito... eu gosto de empreender. Comecei a empreender. Vou procurar um curso. Entende? Pergunta perfeita, e é para onde vai a minha pesquisa. Mas ela é uma pesquisa que faz parte do mestrado, mas ela vai longe, porque ela compõe toda a sociedade brasileira. Os asiáticos, eu não sei se são só os japoneses ou são todos os asiáticos, eles têm uma frase que é fantástica, sabe de um trabalho aquele que eu faço. E quem não sabe não ensina. Agora eu fiquei meio cortelo. E quem não sabe não deveria ensinar, né? Porque se você não fez, você não sabe. Se você não sabe, como é que você vai ensinar? Então, muitas vezes, mesmo que você coloque na grade curricular esses temas, e eu já passei isso, fui professor do Senac, fui professor do primeiro emprego ainda há anos atrás, do menor aprendiz, professor de pós-graduação, de graduação. E uma das coisas que eu vejo quando se fala em empreendedorismo é que a maioria das pessoas que vão ensinar empreendedorismo, que dão curso, nunca venderam um picolé numa festa de criança em dezembro. Sim. Que é fácil, né? Não mostra o resultado, né? Exato. Você nunca viveu uma experiência, por mais simples que seja, é difícil você falar de empreendedorismo, algo tão desafiador e tão complexo. Existe uma coisa que a gente fala de ciências complexas. Sim. Tanto é que a administração é ciência social aplicada. É do campo, direito também. É uma ciência social aplicada. Ela precisa de aplicação para você poder dimensionar o conhecimento. E não é à toa que a minha área é educação profissional e tecnológica. A palavra tecnológica a gente entende muitas vezes com recurso de informática, mas a tecnologia vem de techné, do grego techné, que significa ferramenta. Então é a gente criar ferramentas. As ferramentas não necessariamente precisam ser digitais ou de informática, mas qualquer ferramenta. Então, para poder desenvolver uma tecnologia, eu tenho que entender como é que são esses fazeres, como é que isso funciona. E existe uma parte que é transferível, que a gente chama de conhecimento explícito, que é aquele que é capaz de eu passar no papel e transferir para o outro. Por exemplo, uma receita de bolo. Eu posso ensinar a parte explícita, que é a techné, uma parte dela, que é a receita. Põe o bolo assim, põe assim, aí chega naquela parte, né? Coloque sal a gosto, ou coloque açúcar a gosto. Ferrou. Quanto? Qual é o gosto? O gosto de quem? Cada um. O gosto de cada um.
E a experiência de igual, hoje eu tô fazendo um café amargo, acho que devia botar uma pitada mais de açúcar, porque aí vai contrastar e harmonizar com o café. Não, agora eu acho que esse aqui eu vou deixar ele mais sem gosto, porque agora vou botar um creme, vou botar uma Nutella e aí vai ficar muito doce. Então eu vou diminuir. Essa experiência que tenho dos saberes, ela é intransferível. Então tu imagina como é que eu vou ensinar empreendedorismo e coloco um professor que às vezes nunca tocou nada na vida, que vem de uma histórica, mas não é culpa dele, de experiências profissionais que não são voltadas para o empreendedorismo e agora ela tá para ensinar. Mas tu acha que é possível que o empreendedor, aquele cara que está dedicado a empreender, considerando o tempo que ele tem que dedicar para isso, ele consegue dar aula? Tu entende que daí eu tô te colocando contra a parede. O professor não consegue ser empreendedor. Duas coisas que eu vinha dirigindo no carro aqui e eu vinha pensando. A diferença entre sucesso, entre felicidade e propósito. Que são coisas que sempre implicam muito na vida do empreendedor. Felicidade é um sentimento, é uma sensação que você sente. Sucesso é atingir tuas metas. Atingir tuas metas, tá tendo sucesso. Muita gente sofre por não ser feliz, por quê? Porque bota as metas que não trazem felicidade. Eu quero ter muito dinheiro, mas eu não queria ficar sozinho. Só que tu queimou toda a tua vida, fez um monte de porcaria. Ou eu queria ter muito dinheiro. Quanto é que é muito dinheiro? Exato. Aí nunca chega no muito dinheiro. Tá sempre insatisfeito. E assim, não é problema. Assim, uma coisa é acomodado, outra coisa é insatisfeito. Tem gente que não... Acho que a gente nunca deve se acomodar. Sim. Nunca. Mas agora, a insatisfação constante é uma doença. Gera ansiedade, gera angústia, gera loucura, gera vício. Então, tu tem que ter cuidado com isso. Então, temos aqui. Sucesso é atingir tuas metas. Felicidade é um sentimento com relação a isso. Tem gente que atingiu poucas coisas e é muito feliz. Tem gente que tem muito pouco e é feliz pra caramba. Tem gente que tem muito dinheiro, conseguiu um monte de coisa e não é feliz. No outro nível mais alto é propósito. O propósito é você devolver o sucesso e a felicidade que você teve pro resto da cadeia. Para quem te trouxe. Então, todo empresário que chega num nível mais alto, ele deveria compreender que a contribuição é o momento do retorno. Sabe? Eu sou empresário ainda, toco meu negócio, estou tocando outro negócio novo agora, a GR Soluções, né? Uma empresa terceirizada, agora fazer meu merchan, meu business, e faço mestrado e estou estudando e sempre que eu posso eu dou uma palestra ou estou envolvido com alguma coisa. E tu dorme que horas? As olheiras estão aqui como atestando. Cara, eu já dormi até menos, eu tenho necessidade mais de dormir. É difícil, mas chega num certo momento da tua vida que as coisas passam, as felicidades elas vão mudando, chega um momento que certas coisas que a gente tinha já foram vividas, já foram passadas, e aí qual é o sentido? Depois dos 40 você começa a ver que você vai viver só 110, 105 anos, né? Eu não cheguei a pensar nisso ainda, eu estou nos 40. Exato. E aí você começa a pensar que está na hora de contribuir, que tem outros prazeres, que tem gente chegando. Um jovem de 20, então tem muita coisa para conquistar. Esse daqui é um adolescente num corpo. E aí, vocês que estudaram bastante, lembram que dizia o Jack Welch, o grande desafio dos líderes é formar outros líderes. Um líder é líder quando forma outros líderes. Porque a gente acaba tendo a percepção de que para empreender e ter sucesso, você nasceu com esse dom. O dom de empreender, o dom de... O Midas, o Silvio Santos, que começa lá na sua história fazendo o básico e começa a dar tão certo, que chega em determinado ponto da vida que ele se torna bilionário, multiempresário. E em que momento que ele vai parar o negócio dele, sair, se afastar do negócio dele para poder ir para uma sala de aula, preparar uma aula. Que a gente sabe que a sala de aula é 30% do que o professor trabalha. Tem que preparar uma aula, tem que chegar lá e apresentar para outras pessoas aquilo que ele sabe, aquilo que ele aprendeu ao longo da vida. E esse talvez seja um grande desafio, né? Por isso que multiplicar esse empreendedor de sucesso seja talvez algo tão difícil. Mais que isso, agora é aquele momento do podcast que eu começo a ficar louco. Que aí vocês começam a fazer pergunta à cabeça e eu começo a responder coisas que além do que eu acho que... Porque assim, se a gente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, eu trouxe números para vocês. A gente tem 59% dos empreendedores não vivendo mais que 4 anos. 40%, 42% deles não seguram mais que 2. Já foi 80%, já foi pior. 42% deles não estão endividados, não pagam os MEIs. 42% deles não pagam o imposto do fisco, que é uma miséria. É 72 reais. Não pagam, não estão pagando. Nós temos 854 mil empresas abertas em 2024. Aqui em região de Florianópolis, a gente tem 24% delas
endividadas. As pessoas estão indo, colocando o seu sonho de vida, as pessoas estão juntando seu patrimônio, seu carrinho que juntou a vida inteira. As pessoas estão trabalhando, as empresas estão abandonando as empresas. Não é problema empreender. Uma coisa é ser empreendedor, você empreende em qualquer lugar. A questão é como que você se torna empresário, como é que você se torna um dono de negócio. Como é que faz isso funcionar, né? Como é que faz isso funcionar? E aí, meu querido, não é montar uma aula, é criar situações de aprendizagem. Eu sou um educador que me questiono muito sobre isso. Porque há 3 níveis de aprendizado. Há mais, mas eu estou usando a teoria minha mesmo. É a minha teoria. Na minha concepção, são 3. Você aprende muito quando você está na condição de espectador. Quando você vê alguém que fala bem, que faz uma aula boa, o cara domina o assunto, conhece o que está falando, tem uma boa oratória, tem uma boa didática, e como espectador, você aprende bem. Existe um nível que você vai aprendendo mais, é quando você começa a ser coadjuvante. Eu passo a bola para ti, tu traz a tua experiência, tu conta mais uma coisa aqui, e a gente faz uma coisa chamada espiral do conhecimento. O conhecimento é uma coisa que não diminui quando eu divido. O conhecimento que eu tenho, quando eu passo para vocês, não diminui, não me torna mais burro, porque falei para vocês. Multiplica. Nem esqueço porque falei, não sou louco. Multiplica. Ele multiplica, mas ele multiplica exponencialmente quando você me traz. Não, Flávio, mas tem uma situação que aconteceu assim, assado. Ah, mas isso tem isso, sim. E tal empresa? Pois é, isso aconteceu, isso aqui. Essa interação vai gerando uma multiplicação e isso vai fazendo. E aí a função do professor, quando com qualidade, produzir essas experiências, porque o conhecimento ele se dá a partir do que você sabe, não do que eu trago. O que eu sei para mim. Eu preciso pegar as tuas experiências e a partir... Isso é esse construtivismo do Piaget. Eu estou construindo a partir do que você traz uma experiência maior. Agora um nível mais alto ainda, que é no momento que você passa a ser o protagonista. E eu como professor me torno coadjuvante ou até espectador. Que é no momento que eu crio situações reais, onde você, como empreendedor ou como qualquer coisa, possa realmente ser o cara que toca ali, porque a partir dos teus erros, dos teus acertos, é que você vai construindo o teu conhecimento. E isso é que não se faz. Não basta apenas você trazer conteúdo e mais fala, e mais assunto, e mais apostila, e mais slide legal, e mais podcast, que alguns são bons, mas outros não, e não propiciar espaços onde a pessoa possa errar e acertar. É assim. Sabe? Tem coisas na vida que são como andar de bicicleta. Tu pode ler todo o manual, tu pode ver todos os vídeos no YouTube. Sim. Você pode pegar e ser amigo de um cara que é ciclista e ficar olhando ele. Um dia, só vai aprender o dia que tu botar a bunda na magrela e começar a pedalar, cara. Empreendedorismo é assim. Tem que aplicar. E dizem, né, que teu CPF só existe um, mas CNPJ tu pode ter vários. Vários. Então tá aí, é passível de erro. Pode arriscar. A gente tendo os números que tu trouxe aí, 800 e poucos mil novos CNPJs em 2022, então significa que pelo menos uns 300 mil vão morrer até 2026. Eles não vão conseguir ter o sucesso que a gente esperaria que tivesse, né? E o que nós vamos fazer? E como é que o Flávio trabalha essa situação de empreender? Porque em algum momento tu abriu um negócio e esse negócio, como tu já falou, ele não deu certo. Em qual momento que tu passou a enxergar o teu negócio de um jeito diferente ou que tu fez algo diferente para que ele desse certo e hoje tu tenha teus negócios funcionando? Em empreendedorismo não existe não deu certo. Te ensinou, né? Não existe não deu certo. Aliás, às vezes tem negócios que eles precisam não dar certo para você poder acertar no próximo. Tem não. Tinha uma coisa que a De Pascoal fazia isso. Um dos primeiros estudos que eu fiz aí na época de faculdade sobre a De Pascoal. De Pascoal é uma empresa de pneus, uma empresa familiar do Rio Grande do Sul. E eles criaram uma empresa familiar, estava em sucessão, eles criaram uma academia de ginástica para os filhos que pretendiam entrar no negócio. Por quê? Para ensinar os filhos. Para eles quebrarem a academia. Quer fazer, desculpa o termo técnico, quer fazer merda? Faça na academia. Porque o que acontecia? Lá eles tinham uma experiência de gestão, de empreendedores, de executivos, numa dimensão muito menor, quer teima no pequeno. Aí a hora que tu baixa a bola, tu aprende, se a gente vê que tu tem condição, tu entra pro negócio. Ou tu ia ser sócio acionista, não sócio administrador. Então, mais ou menos é assim que funciona. A gente tem que criar negócios. Os primeiros negócios que eu aprendi, por exemplo, criar para minha família foi isso. O que eu aprendi? Não faça negócio com a família se não tem a segurança. Aquela história, uma coisa é uma família empresária, outra coisa é uma família, um negócio familiar.
É completamente diferente. Sabe? A gente tem que trabalhar para que as pessoas se tornem uma família empresária, que aprenda que ela é uma família e vai trabalhar junto. Se não aprender isso aí... E também quando a empresa é muito grande e ela é familiar também, já desde a base, quando a criança, eles já colocam junto para acompanhar o pai, né, na administração do negócio, para ele ter noção de como é que é a fábrica, como Sabe é que do funciona trabalho aquele que o faz. o Se o pai fazia, você já até viu. o administrativo, né? Então é interessante isso daí. Meu pai era pedreiro, mas meu pai sempre foi pedreiro autônomo, então ele era um empreendedor, ele era um empreiteiro. Empreiteiro é uma versão selvagem, né, do empreendedor, um cara que está trabalhando por empreitadas. Então eu via esse exemplo, sabe, de não ter nem sempre a estabilidade financeira, não ter salário certo no final do mês, ter que aprender a lidar com os custos, contratar funcionários e correr riscos e bastante. Então tudo estava lá, só que algumas vezes a gente não tem essa consciência. E eu trabalho mais com isso ainda. A gente tem hoje muitas pessoas que têm... Nós temos muita pejotização da sociedade, tem muita uberização, meização, né? Todos os termos aí que tem para dizer que as pessoas estão criando CNPJs, porém não são empreendedores. Até porque algumas vezes realmente são situações até que são, inclusive, você sabe, como advogados, que são passíveis de risco trabalhista, de vínculo, porque estão travestidos de empreendedores e não são. Mas mesmo que isso ocorra, é uma coisa do mercado. Hoje o mercado informal já supera o mercado formal de trabalho. E hoje... E é irreversível. Hoje tu consegue... É irreversível, não volta mais. Identificar qual que é o momento do empreendedor se tornar um investidor? Boa pergunta. A gente tem, dentro dos meus estudos básicos, assim, eu tenho sempre que tempo e dinheiro são uma relação de mesma natureza. São coisas de mesmo tempo, de mesma natureza. Uma foi transformada em monetização, em moeda, em valor monetário. Mas o tempo é dinheiro. Então, toda vez que você abrir um empreendimento, você já está investindo. Tu pode pensar que não, tu já está investindo dinheiro. Aí o segundo, dinheiro é tempo que foi transformado em moeda. E tempo é basicamente vida. Tempo é finito. Vida. Tu vendeu vida do passado. Eu levei tantos anos para comprar esse terreno, ou comprar esse imóvel. Quando eu botei ele no negócio, eu peguei esse pedaço de vida e transformei em negócio. Então não posso ser leviano e inconsequente. Tem pessoas que quando está falando de patrimônio, é totalmente um perfil. Quando abre o negócio, é totalmente inconsequente. Tu está investindo desde o primeiro momento. Bom, agora, no momento que ele vai investir é o seguinte. Se tu puder investir desde o primeiro momento, por quê? Porque o dinheiro não aceita desaforo. E sempre existe capital, né? Mesmo quando a gente fala em capital de terceiros, não existe capital de terceiro, capital e dinheiro ele cobra de alguém. Então o que acontece? O primeiro que tu tem que respeitar é o teu dinheiro. Então sempre quando tu puder investir para criar lastro, quando me fala, se me perguntar, meu grande pensamento sempre é estratégia. E a maioria das estratégias elas não pecam pelo ponto de chegada ou pelas alternativas que ele criou, mas por falta de logística, por falta de provisões para poder chegar até o destino. Tu cava e não chega. Por quê? Porque faltou investimento em reserva. Faltou aquele capitalzinho para segurar. Faltou aquele dinheiro para você aguentar o tempo de vencer a concorrência. Faltou aquele tempo para passar a crise e aguentar e superar a pandemia. Eu tenho muitos clientes meus hoje que estão muito bem hoje porque superaram a pandemia. Por quê? Porque tinham investimentos que conseguiam lastrear o percurso durante a pandemia. E tem uma situação aí que é bem... De repente a área que tu faz a gestão de empresários, de executivos, né? Que é o cara que já está acostumado a empreender, o cara que já está acostumado a lidar com grandes números, versus a pessoa que está começando e sai do CLT de um salário fixo mensal de 3, 4 mil reais e ela não tem talvez a percepção do dinheiro. Então ela vai começar um negócio, eu ouvi isso acontecer, a pessoa estava contando próximo de mim que ela conseguiria abrir um negócio com 20 mil reais, que ela precisaria guardar durante um ano e com 20 mil reais ela conseguiria abrir um negócio e tocar ele e com certeza dentro de alguns meses ela estaria faturando 10 mil reais ao mês. Nessa percepção, porque ela era empregada justamente em um salão de beleza e ela tinha essa falsa ideia de que era muito fácil. Bastaria guardar uma certa quantia de dinheiro que não é grande, né? 20 mil reais, se a gente for considerar aí, talvez num cartão de crédito você consegue tirar de empréstimo, se você for se auto-emprestar. E
E na percepção dela, com esses 20 mil reais seria suficiente para poder gerar uma rentabilidade de 10 mil mensal no médio prazo. Essa noção de tempo e dinheiro, você percebe isso em quem você está gestando, essa pessoa que você está ensinando a ser empreendedor, a como gerir o negócio dela. Você percebe que existe essa diferença? Apesar de eu muitas vezes falar de coisas da área quase filosófica, eu sou formado em gestão financeira. Sou administrador de empresas com enfoque em gestão financeira e eu tenho a segunda faculdade de tecnólogo em gestão financeira. Duas coisas não são consideradas na maioria das vezes o negócio. O ROI, retorno do investimento, e o fluxo de caixa. São essas duas coisas, o coração está ali. Ou seja, qual é o fluxo de caixa que eu tenho que caixe com o meu ROI? Parece tão simples que chega a dar. Só que acontece o quê? As pessoas não... E essa é a minha briga, porque a formação que falta não é essas de final de semana, de ir lá, vamos lá, né? Acredita, vou entregar o código, a chave, a visão. Não é isso, cara. Você tem que me entregar uma planilha onde você diga, cara, você tem 20 mil, você tem um custo de 5 mil, você tem 4 mil de fôlego, você tem 4 meses de fôlego. Se tu não gastar nada para abrir o negócio. Se tu gastou 10 mil, tu tem 2 meses de fôlego. E se qualquer E 2 coisa meses der tu vai errado? virar qualquer coisa. Tu vai virar o teu tempo de fazer cliente, deles começarem a comprar, deles te conhecerem. E depois você largou o emprego, você não tem outra fonte de renda. Eu sou dos italianos que jogam carta, né? Você tá com uma carta louca e um coringa na mão e olhando o jogo mesa. passar, a mesa passar. Sim. O que vai fazer? Torça que alguém bata para não diminuir o prejuízo. E aí esse é aquele que entra na estatística. É Em aquele 2 que entra na anos, estatística. É uma pena. E isso tudo poderia ser dito antes. Isso. Dele dar o passo louco, sabe? É a pessoa se jogar no meio do oceano com umas bolinhas de plástico no braço e achar que vai atravessar nadando. E aí que tá o ponto que eu digo para ti. Se a pessoa já tivesse uma noção de empreendedorismo, né? Ela já evitaria isso. sim. Mas aí o que não é o que acontece. O que acontece é ou a pessoa vai empreender ou ela tem que antes contratar um consultor. Aí entra uma outra forma de informação, né? A consultoria. Mas se ele tivesse uma base educacional, já evitaria esse problema. Evitaria porque algumas coisas, sabe, tem coisas na vida que elas não, as grandes lições, Às vezes é aventura também. não, né? e elas não se aprendem de um lado de uma hora para outra. E nós temos núcleos de fragilidade na nossa formação. Tem gente que só escova os dentes hoje porque a mãe passou anos pegando no pé. Tem gente que se a mulher não pegar em cima, não toma banho. Se o inverno chegar cedo, né, chegar muito forte, já mata o banho. Sim. Tem uma série de comportamentos que a gente não mantém. Então são anos para você entender a necessidade de ter isso. Por isso que quando a formação é mais cedo. Eu me cobrava muito, por exemplo, o meu sofrimento com o inglês. Muitas vezes me cobrei. Por quê? Porque eu não tinha uma família que mal falava o português. Qual é o acesso que eu teria de falar uma língua que é muito mais fácil de aprender quando se está ainda na tenra idade. Então, em algum momento eu respeitei isso. E eu vejo a vantagem de quem começa tendo a língua muito mais cedo. Aprende o segundo, e quando aprende o segundo, aprende o terceiro. E o quarto com uma fluência muito mais fácil do que você que não teve contato. Então, quem não teve contato com empreendedorismo desde cedo, sofre muito mais para entender. Porque ela estava acostumada com o salário todo final do mês. E eu tinha uma amiga minha que ela disse, ela tinha uma agência e eu dizia, fulana, pô, vamos fazer uns projetos juntos. Ela disse, Flávio, eu adoro carteira assinada, eu adoro contra-cheque. Eu gosto de ticket de restaurante, eu gosto de comer no quinto dia útil, eu gosto de ter férias e pensar que eu vou num lugar pobre, mas eu tenho dinheiro para ir. 13º. O 13º. Cara, e o E não maior tá errado, erro, é a parada dela. o maior erro é querer influenciar essa pessoa a É a empreender. Não. Ela tem que continuar onde ela tá. Exato. Confortável. E outra questão do empreendedorismo já na tenra idade, como tu diz, por que as pessoas que seguem, que têm famílias que empreendem ou que têm empresas, por que elas aprenderam vendo os pais, elas têm maior chance de manter um negócio de sucesso ou que empreende bem do que aqueles que não têm, entende? É a lógica, porque pô, se o colégio ensinasse, evitaria. O cara tá vendo dentro de casa, né? A coisa toda acontecer. Ele vê acontecer, ele vê o perrengue dos pais, ele diz, pô, eu vi meu pai passar por isso, que eu não vou, quando eu for fazer a minha, não vou fazer dessa forma, vou tentar diferente. E aí ele tenta com os erros deles, mas evitando... Às vezes não é nem erro, porque a gente tem que fazer e otimizar. Então Exato. ele já tá vendo o pai na figura da família ali, o pai e a mãe empreendendo, a família, o irmão tá empreendendo, e eu tô enxergando um jeito melhor para fazer isso, que já estão fazendo. Enquanto que a gente, na qualidade de colocar todos vocês no mesmo balaio que eu, a gente vai começar lá do início. A gente não tem ninguém empreendendo dentro de casa
e a gente vai tentar fazer aquilo que acha que está certo, né? E falta o conhecimento. Aí talvez se encaixa o que ele está dizendo. Dá aquele primeiro empurrãozinho lá na primeira infância. E não é à toa que a palavra conhecimento vem de coignis. Ignis vem de chama, daí vem vela de ignição, vela que dá chama. Daí coignis é juntar a minha luz com a tua luz. Então quando eu pego conhecimento, é o teu conhecimento como professor, como líder, clareando o meu caminho para eu poder andar. Para poder andar. Então toda vez que alguém me traz conhecimento, ele está me trazendo uma luz, um universo escuro, sombreado, que eu não consigo enxergar. Aí eu tenho as experiências de vida. Eu sempre digo que a vida do empreendedor é um cego com os olhos vendados numa sala escura com a bengala na mão. Primeira coisa é que se tu já o cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer ver. Então tu tem que querer ver. Tem gente que não quer ver aquela pessoa e não está pronto, ela quer continuar cega, ela quer, não é a parada dela, não quer olhar para o empreendedorismo, eu quero continuar sendo CLT. Não está errado, mas ela vai para o empreendedorismo, ela está cega. Bom, segundo, eu tenho que agora abrir os olhos, está a fim de ver, tem uma venda. O que é a venda? Aí são as visões erradas, as crenças que não ajudam, tudo aquilo que tapa a tua visão mesmo que tu queira olhar. Exato. Então vamos tirar essas crenças. E as crenças são poderosas, elas não deixam me enxergar. Mesmo depois que eu tirei a venda, ainda está escuro. E o meio, né? O E meio aí, é muito importante. Exato. Né? E aí o que é que eu preciso trazer? Eu preciso iluminar. Iluminar é o conhecimento. O conhecimento é o curso, é a formação, é conversar com outros empreendedores, é fazer outras experiências para poder clarear. Só que, bom, agora eu vou atrás do meu objetivo para me tornar um empreendedor. O que está faltando falar? Não é pegadinha, né? Da bengala na mão. É a quinta série que quase pegou. É a bengala na mão. Para que serve a bengala na mão? Aí cada um, né? Imagine. Mas essa bengala é para bater no chão e sentir que o chão está firme. Para dar o passo. É assim que um cego anda, até com os olhos vendados ou fechados. Ele sente que o chão está firme. Não é à toa que a gente caminha, normalmente o cego está caminhando rápido. Porque ele tem certeza que o chão não tem nada. E tem gente que está caminhando, olhando lá e tropeça e cai. Então a bengala é a verificação do dia a dia, é a experienciação, é a prática do dia a dia. Bom, eu acho que abrir uma empresa, eu tenho que abrir uma empresa, tem que botar 10 funcionários, porque com 10 funcionários eu vou fazer isso aqui, eu pensei. Tenta um para ver como é que vai. Bota 2 e experimenta. Quando os 2 estiver pronto, tu traz os outros 2 e esses 2 vão ensinar os outros. Tu botar os 10 agora, tu não consegue ensinar todos eles ao mesmo tempo. Tu não tem ainda volume de negócios a ponto de pagar todos eles. Não, eles não têm nem o que fazer. Nem tem receita, talvez? Nem tem receita. Tu não tem os processos ainda construídos. Eles não sabem exatamente nem o que precisa ser feito. E tu já está contratando gente para ficarem aqui se batendo ou dizendo, tu viu, tá perdido. Não sabe o que vai fazer. Tocou num ponto importante, processos. Qual que é a importância dos processos para quem está empreendendo, para quem está começando negócio? Tem um professor meu de pós-graduação que ele dizia, né, que é mais importante nas empresas. Aí era bem na época do humanismo dentro das empresas. As pessoas, ele disse, não, são os processos. Porque tu pode pegar uma pessoa boa e botar ela num processo ruim, tu destrói ela. Quantas vezes a gente contrata a empresa, tem perfil, né? Traz o vendedor bom e o processo de cobrança é péssimo. Tu coloca para pagar, o cara fez a venda, quando vai chegar na hora de pagar, o sistema está fora do ar. Nem sabia que ele voava. Agora o desgraçado está fora do ar. Eu nem sabia que o sistema voava. Aí o cara está fora do ar. Aí tu testou o atendimento, a pessoa está ali indignada. Vai no pacote, fila no pacote de novo. Aí tu vai entregar, diz que entregava em 3 dias, entrega daqui 8 dias. Tu vende o curso e diz que vai dar suporte. Opa, não tem suporte. E então, aí? Os processos, eles são a essência do teu negócio. Elas são, tanto é que eu na minha época de especialização em gestão do conhecimento, o meu estudo foi em cima de inovação. E um dos problemas da inovação é que a gente fica preocupado em inovar produto e serviço, que é caro, porque você precisa sempre como você lança um produto novo, se ele for inovador, tu tem que fazer o quê? Conquistar e convencer mercado. Ou não era inovador. Porque exatamente. Se todo mundo conhece e já sabe, não é inovador. A gente passa por isso. Se é um serviço novo, eu tenho que ter um trabalho desgraçado para poder convencer o cara a entender que aquilo é bom, melhor do que já tem. E se for o preço for maior, mais ainda, porque eu vou pagar mais caro um negócio que eu nem sei o que é. Então, qual é a melhor forma de inovar? Processo. Inovação é isso. É construir produtos, serviços e processos adequados e necessários ao teu cliente. E que ele esteja disposto a pagar. E Isso não é criatividade. Desculpa. Seguindo nessa linha com os dados que tu trouxe pra gente, tu consegue enxergar um movimento de profissionalização
desses empresários? Ou por conta desses dados a gente já pode entender que a maioria é um trabalho amador? Primeiro que seria, eu sou metido, né? Mas seria bastante pretensão. Eu trabalho sempre com hipótese. Não, quando me perguntar hipótese, eu digo, olha, eu respeito os números. O que eu vou fazer agora? Eu vou mapear todas as formações não formais, meio contraditório, mas são aquelas que não são, as não formais são as que não são tuteladas pelo governo ou por alguma entidade como o MEC. Até Sistema S eu estou em dúvida, porque o Sistema S não é governamental, mas trabalha com recurso de impostos, né? O Sistema S. Mas os outros que tem, em Florianópolis, isso é uma pesquisa, ela sempre trabalha com uma amostra, uma realidade local, uma delimitação de tema e uma delimitação de área de pesquisa. Então a área de pesquisa é Florianópolis. 2025, de janeiro até junho de 2025, eu faço a coleta de todas as iniciativas, todos os cursos que estão abertos, que trabalham com formação de empreendedores. Eu gosto de trabalhar trabalhadores e empreendedores, vou trabalhar justamente isso, porque é daí que vem mesmo. Como que o cara se transforma... E tem uma característica do trabalhador empreendedor. Porque é diferente, vocês não perceberam, uma pessoa que já vem de família com dinheiro é uma outra realidade. Sim. Ele já tem o costume, já tem o know-how e muitas vezes já tem um capital. E uma das coisas mais importantes, network. Eu ia falar isso. O network, pronto, que é uma coisa também muito importante no começo, para acelerar negócio. Bom, então peguei toda essa pesquisa, pego o acesso, pego os conteúdos, o que os caras estão ensinando. Primeiro, quem está oferecendo. Segundo, o que estão ensinando, quais são os conteúdos. Depois eu vou fazer o quê? Vou passar até eu estou trabalhando com dados estatísticos, pegando todas as amostras de números, IBGE, Sebrae, papapá, os cursos que estão oferecendo, número de alunos. Pego a amostra, vou chamar pessoas, acho que vai ficar em torno de 120 pessoas e vou fazer aí uma qualitativa. Qual a percepção delas com relação aos conteúdos, com relação ao desempenho dele como empresário, como empreendedor, como gestor de negócio. E aí mas qual é o pulo do Flávio? Eu não vou perguntar para quem não tem negócio. Eu vou perguntar para quem tem negócio, porque sabe de um trabalho, aquele que o faz. Tem muita gente que faz curso de empreendedor e nunca abriu a velha barraquinha de cachorro quente, né? Agora em junho, na festa junina, vendendo para criança. Não vende picolé na praia. A partir disso, eu começo a ter uma análise. Essa análise, como toda pesquisa, ela é uma amostra de uma realidade local, Florianópolis. Mas ela é capaz de produzir conhecimento, e isso é importante da pesquisa, para que eu possa analisar depois questões maiores. O que eu acredito que é a hipótese? A hipótese é que a formação não é suficiente porque ela não é prática. Como seria colocar em prática? Que boa pergunta, porque eu estava já pronto para dizer. Uma das experiências minhas de aprendizado, eu sou aluno a vida inteira. Eu estou com 53 anos, estou estudando ainda. E uma das experiências que eu tive inclusive num curso que eu fiz à distância, que era jogos empresariais. Jogos empresariais. Nós vamos abrir uma empresa agora. E aí você vai ser o gerente de RH, tu vai ser o diretor financeiro, tu vai ser o diretor de RH, diretor de financeiro, tu vai ser o diretor de fábrica e eu vou ser o diretor comercial. Aí eu venho com um projeto fantástico e digo que nós vamos crescer 30% nos próximos 6 meses. Todo mundo aplaude porque crescer, ganhar dinheiro é que todo mundo quer. Todo empreendedor quer ganhar dinheiro. Como? Só que para crescer esses 30%, o que eu preciso? Supondo que vai dar certo. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Corte de gastos. Não, a primeira coisa, se eu vou crescer, eu vou ter que comprar. Eu vou ter que investir. Eu vou ter que comprar produto. Se é uma empresa que eu preciso comprar matéria-prima para produzir. Correto? E para comprar o que eu preciso? Dinheiro. Capital. Aqui vai ter que ter um planejamento financeiro. Porque mas vai daí ter que planejamento financeiro entrar em situação de não estresse, conflito, a gente precisa pegar a iniciativa do marketing. Pode ser pior. Cliente. O cara da produção vai dizer assim, peraí, vocês querem produzir 30%? Não tem humano. Eu não tenho capacidade produtiva. Eu tô com 95% da minha... Eu tenho que fazer ampliação. Eu não tenho lugar para botar estoque. Eu preciso mudar as máquinas. Eu não tenho tecnologia para fazer isso. Eu não tenho mão de obra. O gerente de RH vai dizer assim, tem que treinar esse pessoal, porque não adianta puxar o dinheiro agora e os caras vão ficar prontos. Leva 90 dias para esses caras ficar prontos. 90 dias? Como é que tu vai crescer em 90 se os caras não vão estar prontos? Aqui vai ter que fazer ampliação, tu vai ter que buscar captação de dinheiro. Começou a entrar no mundo. Isso aqui é aprender empreendedorismo. Não é dizer assim, eu vou abrir um negócio e te deu um raio na cabeça e tu diz que vai crescer. Mas aí tem a diferença, né? Entre tu ir para a sala de aula e fazer isso tudo no papel, na teoria, tu é displicente. Pode-se dizer isso. No momento que tu vai entregar um trabalho, tu tá sendo displicente. Agora tu coloca o teu dinheiro no negócio e tu agora tem que entregar resultado. Aí tu tá dedicado, aí sim tu tá interessado em ter resultado, tu vai correr atrás, tu vai acordar mais cedo, dormir mais tarde, né? Tu vai buscar novas fontes de conhecimento para tratar aquele problema que tu tem, que é um problema que tu tem que resolver. Eu não tô inventando a roda. Como é que piloto
aprende aviação, uma das coisas mais complexas e mais responsáveis que existe na nossa sociedade. Praticando tendo Ele horas pega de o primeiro avião e sai com Boeing. voo. Teoria durante... 500 horas de treino. Simulação. O nome se chama simulador de voo. Existe simulador de empreendedorismo? Não. Não. É. Por isso Então, que o cara pega uma empresa e quebra. derruba. E aproveitando o gancho que tu pegou antes ali a respeito do networking, da situação em que a pessoa se encontra, a relação que ela tem, quão importante isso foi para ti no teu desenvolvimento? Positivamente, galera. Não tem experiência positiva, né? Que nem casamento, né? O casamento te prepara pro próximo, né? Ô, Jeff, olha aí. Não, ó. eu não o casamento acredito nisso, eu não acredito nisso. Ah, que bom. A empresa é mais ou menos assim. Algumas delas não foram positivas. Por exemplo, quando eu abri a minha segunda empresa, eu tinha ido para morava em Passo Fundo e voltei para Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu não tinha network. E aí eu tive uma dificuldade. Como é que eu consegui reverter a realidade da empresa? Essa empresa durou 15 anos. Eu vendi, ela continuou funcionando. Eu alinhei toda ela. Não quis continuar porque não era minha área. Tinha coisas que eu fazia melhor e que me divertia mais. Então, mas naquele momento eu me dei por conta de que eu tive que pegar e fazer visitas com eu peguei o meu polo de network, era eu comecei a vender para hospitais. E os hospitais, o Mãe de Deus, o Moinhos de Vento, eu visitava as nutricionistas e convidava elas para virem tomar um café na empresa e conhecer que a nossa fábrica, a indústria era super boa. A gente tinha uma cozinha industrial melhor do que elas tinham lá no... E todo o meu desafio era esse, era trazer elas para conhecerem a minha cozinha, para ver que a minha cozinha era melhor que a cozinha do hospital. E tu tem que frequentar o mesmo lugar que essas nutricionistas estão frequentando. Exato. Quão importante isso é para dentro, para um negócio qualquer que seja? Absurdamente. Por exemplo, tem sempre quando me pegam, falam para falar palestras sobre motivação, eu digo, mas qual é o tema? Motivação. Qual é o tema? Motivação. Tá, mas qual é o assunto? Não, fala sobre sucesso. Eu digo, bom, o que me autoriza? Eu não sou um cara que estou cheio de dinheiro, não sou o velho da lanche, então não sou o cara que possa ser identificado como o cara que está com muito dinheiro. Mas aí aquela diferença entre ganhar dinheiro e ter sucesso. E o sucesso tem muito mais a ver da onde você saiu do que aonde você chegou. Se você começa com um network muito forte, o teu sucesso é quase que natural. Negativo. Eu discordo de ti. Não é sucesso daí. Se tu tem um network muito bom, tu já está no topo, se tu já está frequentando bons lugares, a tua meta para chegar ao sucesso é muito mais elevada. Dentro daquela percepção que o sucesso seja proporcional. O resultado tem que ser natural. Ter visibilidade social, vamos dizer assim, dinheiro, ou seja, você já... Eu vou pegar um exemplo típico que eu vi, até porque tu vai entender melhor. Um dos cases de sucesso que eu respeito, que era o do Dado Beer, Rio Grande do Sul. Conheço. O Dado Beer criou a primeira microcervejaria do Brasil, a Dado Beer, e depois disso ele criou a Dado Tambor, criou vários investimentos, depois acabou vendendo também a marca, não sei se ainda está com ele, mas acho que ele já vendeu. E ele pegou uma das coisas, ter lastro e ter condição de fazer a coisa com qualidade. Ele foi para a Alemanha estudar os processos de produção em maior quantidade de cerveja artesanal. Voltou, instalou o negócio dele, começou a empreender e se saiu muito bem. Só que o dado é dado Johann Peter Beer. Ou seja, o Johann Peter é Jorge Gerdau Johann Peter Beer. Se eu não me engano, foi sócio dele, foi um dos investidores. E toda a relação que ele tinha com todas as possibilidades do grupo familiar que ele tinha. Sorte dele, bom para ele. Isso que eu te digo. Então, para ele o sucesso foi muito mais natural. Ele conseguiu mesmo assim, porque ele podia ter quebrado. Não tenho dúvidas. Mas agora, para quem sai de uma situação muito mais humilde, sem network, sem formação, sem estrutura, sem capital, sem condição de ver experiências, o sucesso é muito mais representativo. Porque tudo indicava que tu ia se dar mal. E o sucesso pode ser muito menor. menor. Aí que eu digo, aí eu me empodero com relação ao sucesso, porque a minha história é de um bairro operário pobre. Metade dos meus colegas de infância estão mortos ou estão presos. Mas, Flávio, relacionado a isso, me lembrou uma história que eu acabei lendo e, coincidentemente, se encaixa perfeitamente aqui. Tu já ouviu a história da Louis Vuitton? Do Louis Vuitton, eu não tenho comprado bolsas nos últimos tempos, então, mas você pode. Eu fui ler a história dele. Ele era, com 10 anos, a mãe dele faleceu. O pai dele trabalhava numa safra, e ele veio de uma origem humilde. Como a mãe dele faleceu, logo em seguida o pai dele também veio a falecer,
e ele não tinha para onde ir, ele decidiu sair da cidade do interior e caminhou até a França. Ou seja, ele caminhou 300 a 400 quilômetros a pé. Só que nesse trajeto ele parava, levava só um cobertor e ele parava, ele fazia alguns trabalhos em troca de comida até chegar ao destino. Chegando na França, ele começou a trabalhar para essas empresas que fazem bolsas, essas coisas. E ele foi trabalhando, pouco em pouco. Ele foi agregando conhecimento, né? Ele foi pegando e se especializando em obras ali, mão de obra e tal. Num determinado momento, ele começou a trabalhar numa fábrica de bolsas, de couro na época e tal, né? E nesse determinado momento, ele acabou conhecendo a Imperatriz. E a Imperatriz gostou do trabalho que ele fazia. E aí ele começou a trabalhar única e exclusivamente para ela. E nessa relação de network da Imperatriz, ele acabou ganhando sucesso. Aonde ele começou a fabricar bolsas e vendo que as bolsas na época eram de madeira e era abaloada, ele começou a fazer quadrada com reforços nos cantos. E ali na elite da época foi vendo aquilo ali, lógico que com o network, né, e esse negócio de trabalhar diretamente com a Imperatriz na época, impulsionou ele. E isso daí ele começou depois com 25 operários, colaboradores, e depois foi ampliando para 200, enfim, e aí se tornou a Louis Vuitton que a gente conhece hoje. Para te ver como é que é a origem humilde, né? Todos os trabalhos e percalços que ele passou, mas o poder do network e da relação que ele teve para a marca ser o que é hoje. Que se soma, né? A relação de network se soma à capacidade. Mas lógico, ele teve ele ter a capacidade. Mas quantos têm a ele capacidade? Fez um serviço muito diferenciado, foi aquilo que chamou a atenção também. O que a gente tem que perceber, que eu, na minha opinião, acredito que seja importante. Quantos têm capacidade que ficam escondidos dentro da favela? Quantos estão sem a oportunidade para poder se... E tem muita gente empreendendo também dentro da favela, né? Tempo atrás, eu fui dar uma palestra para umas mulheres aqui no Monte Cristo. E aí era para elas iam receber 5 kits de gás, bem no meio da pandemia. E aí me pediram, as amigas minhas pediram, Flávio, vai lá, porque tu tem uma história de empreendedorismo, né? Você é do bairro simples, fez toda uma história de vida. Eu fui. Quando eu cheguei lá, me dei por conta de que elas tocavam... Não era uma associação de mulheres, mas os homens também podiam. Era só buscar os chiques. E elas resolveram fazer uma palestra para motivar. Tinha 200 mulheres e um homem lá. A maioria delas tocando, as famílias sustentando, se virando, achando tempo para participar de uma associação de mulheres, encontrar o espaço delas. Eu falei algumas coisas e cheguei numa altura e digo, olha, é a última vez que eu pretendo falar nesse lugar. Porque num país que ainda tem 2/3 das mulheres, dos lares conduzidos por mulheres, mais de 60% dos lares do Brasil são sustentados ou conduzidos por mulheres. Eu, como homem, não tenho autoridade para vir falar aqui, falar de porque tem gente empreendendo dentro das favelas. Aí no outro mês seguinte eu consegui uma menina bem sucedida, fez UFS, que tinha saído dali. Monte Cristo, estava morando ainda no outro Morro da Cruz. Mas super antenada, esperta, inteligente, eu digo, pelo amor de Deus, coloquem ela a falar. Porque uma das coisas que a gente tem que fazer dentro do empreendedorismo eu não sou de construir paredes, eu sou de construir pontes. Eu não sou de levantar... A gente tem que pegar os bons exemplos. O teu exemplo, que eu sei tua história também, o teu também, mas o teu também sei. A gente tem que... porque enquanto a gente não oferece para essa população uma oportunidade delas verem que alguém saiu disso e converteu, fica muito difícil de acreditar. Lembra aquele nível espectador? Quando tu escuta a história do Louis Vuitton, ela é uma história bonita. Quando tu escuta a minha história, talvez seja uma história bonita. Quando você vê um cara do lado que conseguiu, digo, opa, ele conseguiu. Sabe? Quando eu começar a fazer alguma coisa e começar a atingir, todos em volta, sabe, começam a acreditar. E é assim que a gente precisa talvez mudar. A realidade é essa, de que a gente também possa pegar as nossas experiências. A gente tem uma visão muito negativa do Brasil e da realidade do mundo. Eu sou um realista esperançoso. Eu olho a realidade e vejo como ela é, crua como ela é. Eu costumo ser cético, um pouco
bastante espiritualizado, pouco religioso. Mas eu considero muito importante a nossa ideia de país. Nós temos evoluído, temos crescido a duro custo. Nós estamos muito melhores. Eu sou por ter 53 anos, não é porque comer esse queijo aí para mim era absurdamente impossível. Sabe? Porque a gente tinha dois tipos, colonial e lanche. Né? Quando tinha queijo. Presunto e mortadela. E a mortadela tinha ruim e a pior. Tinha. Aquela que era farinhenta. E então tem coisas que você passa a ter tomar um vinho. Vinho para mim, como é que se bebia um vinho bom? Que era só no garrafão, né? É verdade. Um vinho de garrafa era uma coisa assim de filme. Você tomava vinho de garrafão. Então a vida mudou muito melhor, sabe? Eu fui ter chuveiro dentro de casa com 14 anos. Banheiro a mesma coisa. Eu tinha, né, uma privacy lá no fundo do terreno, né? Uma coisa também conhecido como patente. Patente. Um patente. Durante a noite. Eu já tinha que ser empreendedor para de madrugada numa chuvarada em Passo Fundo, né? Tinha que fazer um planejamento e um projeto. Até hoje sou regulado, cara, no meu intestino, porque eu sabia que de noite come direito, porque se tiver que de madrugada, Tá né, errado. vai ter. Então tem essas coisas que a gente tem melhorado, tem avançado. O problema do ser humano é aquela questão de a gente uma frase que eu até escutei uma vez do Papa Francisco, achei muito interessante quando ele estava indo para aí os Scamparini perguntou para ele como é que ele explicava os casos de pedofilia no Vaticano. Pensa, serviço ruim, o cara está assumindo agora fazendo essa pergunta. Aí ele responde e disse, olha, tem isso, tem que ser preso, é crime feio, tem que prender os caras. E ele disse, mas a Igreja Católica também tem trabalhos com as famílias, com as escolas, com os enfermos. E ele diz, mas é mais fácil perceber uma árvore caindo que uma floresta crescendo. Então a gente está sempre olhando a árvore caindo e pouca floresta crescendo. Ou seja, a tu resultado, você é uma floresta que cresceu, você é uma floresta que cresceu. Não sei o Felipe, porque o Felipe tem essa cara de gente bem sucedida desde que Ele tem. Né, então, Deve ser mesmo. deve ser. Ele contou a história dele. O pai dele era bilionário e ficou milionário depois que ele... Eu quebrei meu pai. Então tem essas coisas positivas acontecendo, sabe? A gente tem que tentar um dia parar de ser tão críticos e duros com nós. Nós somos um país que foi conduzido durante anos à exploração, a todo tipo de coisas inconsequentes. Ainda temos muita coisa, mas é assim que a gente vai aprender. E a gente só vai aprender se a gente estiver disposto a entender todos os lados. Tem gente empreendendo na favela, tem gente empreendendo lá no Nordeste, tem gente empreendendo no interior do Rio Grande do Sul. Esse é o maior desafio do empreendedor, passar por todos esses desafios, né, econômicos, políticos, todas essas crises, e vai avançando, e vai indo para a próxima etapa. Passou uma fase, é que nem jogo de videogame, né? Passando fases e enfrentando vários chefões, agora vamos pro próximo. Então, e daí tu pega, de exemplo, o Rio Grande do Sul, nos últimos 5 anos. A gente só vai fazer um recorte de 5 anos, onde tu pega uma pandemia, Logo uma enchente, os caras com pouco dinheiro para gerir o estado em si. Né? A gente sabe a dificuldade. O Rio Grande do Sul, se não me engano, está ao lado do Rio de Janeiro como uma dos maiores passivos junto da União. Sim. Então, cara, é absurdo o cara que está conseguindo vencer no Rio Grande do Sul. E saiu uma listagem dos 10 estados mais ricos, que tem mais dinheiro. Gera né? mais receita, né? Gera mais receita. O Rio Grande do Sul tá lá, cara. Entre os 5 primeiros. E já foi o terceiro mas qual que é a principal fonte de economia que gera essa estatística? Eu, honestamente, não tenho nem ideia. Eu só vi a estatística. A listagem dos 10, Santa Catarina nem se encontra nesses 10 primeiros. Até porque o estado é pequeno. Eu percebi o quanto Santa Catarina é pequeno nessas eleições agora, porque eu fiquei observando ali que o Florianópolis tem 300 mil eleitores. Tem. Porto Alegre tem 800, cara. Não tem segundo turno no estado para prefeito. Cara, 800 mil eleitores em Porto Alegre. É muita gente. Porto Alegre é grande, entre aspas, muitas aspas. E o Rio Grande do Sul é gigante por conseguir fazer tudo que tem um estado territorial muito enorme. Eu acredito que a industrialização do estado e a própria agricultura, né? Muito forte. A agricultura, a região de Caxias é ainda uma região industrial forte. Você tem a economia da soja e do agro muito forte. Tu tem a indústria metalmecânica também na região lá norte, Passo Fundo, aquela região forte. Você mesmo, né? Trabalhou na indústria metalmecânica. Sim. O Rio Grande do Sul já foi até mais forte em alguns aspectos, assim. Sempre teve uma economia bem pujante. E o gaúcho tem essa coisa de ter aquela coisa, o que a nossa história nos constrói, mais que qualquer outra coisa, né?
Então, a história do Rio Grande do Sul, pela posição geográfica, pelo clima, várias coisas contribuíram para que a população, ela nasce do próprio empreendedorismo. A boa parte da colonização italiana e alemã não vieram lá porque estava bom, vieram porque estavam desesperados. Como tem uma música do português lá do Pedro, ele diz, né, ninguém larga essa terra se tem paz. Ninguém larga ou deixa a sua terra se tem paz. Então as pessoas vêm porque estavam por guerras ou estavam passando fome. E elas vêm para cá no empreendedorismo. Lembra que o empreendedorismo a gente faz essa versão muito romantizada do muito empreendedorismo, sabe? Eu tive um sonho, eu tenho um negócio legal na cabeça, eu tive uma sacada inovador. E agora papai inovador, e eu sou um cara arrojado. Não, cara, muitas vezes o empreendedorismo é simplesmente assim, ó, a merda não era água, é a merda, pegou na garganta. Né? É o peixe tendo que nadar. Exato, Novamente. E não tem o que fazer. Então, as pessoas não vieram aqui simpatizando para vir aqui. E não tem como voltar atrás, é daqui para frente. No instante que a gente estuda, né, a história da imigração do Brasil, que muitos desciam em Laguna, em Santa Catarina, e iam de cavalo até o Rio Grande do Sul, até o interior do Rio Grande do Sul, até o Pampa do Rio Grande do Sul, e lá construíam pequenas cidades, lá, aí tinha lá os italianos, tinha lá os germânicos, e eles ali se desenvolviam. Cara, não tem... E os portugueses também, vamos respeitar os portugueses mais ainda. Não era bonito a história. Era o cara passando trabalho, era o cara sem ter o que comer, e daí ele tem que plantar para comer. E sobra o que ele planta e com isso ele vende, e assim ele vai se desenvolvendo. Claro que daí tem a ajuda do Estado que oferece terrenos, né, oferece lotes, a parte lá de Bagé e arredores ali, tudo loteado. Mas são, se não me engano, 5 hectares para cada pessoa que chegava, para cada família. Cada família recebia 5 hectares, enfim, e por aí afora. Então tu tinha um ambiente ali para te desenvolver, mas a necessidade de empreender. Empreender e assim, tem necessidade de políticas governamentais, isso não é dúvida. Né? Eu acho que uma coisa sozinha não se separa da outra. Políticas ajudam muito, network ajuda muito, políticas governamentais, sim, formação ajuda muito. Há um conjunto de coisas que ajudam. Em alguns momentos até proteções, a gente fala muito de liberalismo, mas você sabe que o liberalismo foi muitas vezes implantado, econômico foi implantado para os outros, não para si próprio. Né? A Inglaterra sempre gostou do liberalismo para aplicar para os outros, mas sempre foi protecionismo. A Europa é protecionista. Os Estados Unidos é protecionista. Não permite que entre lá um determinado aplicativo chinês. Isso é protecionismo. Exato. Na Europa você vê muita economia local funcionando e tendo aquela sociedade, vamos dizer assim, com menos disparidade financeira, com menos desigualdade econômica, porque os negócios são montados estruturalmente para as pessoas viverem com pequenos negócios, atuando na sua comunidade, com um network natural. E eu vi agora há pouco tempo... ninguém, né? Todo mundo respeitar o seu espaço. Há pouco tempo atrás eu vi alguém falando ali num desses podcasts da internet, que são muitos, né? Tem vários podcasts. Aí eu vi o cara falando exatamente isso. O Brasil não é preparado para pequenos empreendedores, ele é preparado para grandes indústrias, e a gente não tem capacidade para grandes indústrias. Exato. Deveriam de incentivar o pequeno empreendedor, o cara que está movimentando a economia aqui no bairro. Esse cara tem que ser defendido. E infelizmente a nossa política pública não é para ele. A política pública é para o cara que está exportando a soja, para o cara que está exportando a proteína. Para tu entender como isso é grande, porque os próprios Estados Unidos hoje vive uma grande crise, os Estados Unidos está empobrecendo muito, nós estamos vendo uma época onde essa geração que está aí é a geração que ganha, primeira geração na história dos Estados Unidos que ganha menos e que estudou menos do que a geração anterior. Sucessivamente, os Estados Unidos sempre tinha uma geração com maior nível de estudo, bancos escolares, tempo em escola e também de condição financeira, patrimônio, finanças. Essa geração decaiu. Uma das consequências é o quê? Que elas não estão preparadas para enfrentar o mercado que está vindo aí chinês e logo vem o indiano, mais forte ainda também. O que acaba acontecendo? Nós, nesse caminho, nós temos que achar políticas e formas de sobreviver e construir uma sociedade que consiga viabilizar. Boa parte dos países europeus que hoje têm um padrão de vida, eles conseguiram achar o seu lugar no mundo. A Suécia, a Noruega, encontrar a própria Holanda, encontrou o seu lugar no mundo para poder conseguir uma sociedade equilibrada e equacionada. Alguns deles, né, com o nosso dinheiro, né, que pegaram durante séculos, eles têm lastro até hoje, e alguns outros, né, a gente fala muitos caras lá na Suécia, mas eles estão furando petróleo o tempo inteiro no Mar Norte lá. Cheio das políticas de bonitinha, que a sociedade é perfeita, que os ecológicos, e eles estão, né, furando petróleo direto, né, limpando peixe, matando baleia. Então aqui o tempo, então não é assim um mundo tão perfeito, mas eu não estou aqui para dizer se o mundo é certo ou errado. A maioria das vezes do empreendedor a gente tem que dizer como é que ele funciona e tentar fazer com que ele aprenda a ser o mais ético possível dentro do jogo, aquilo que eu falava. Os limites da ética é muito mais fácil de dizer quando você tem tudo seguro e garantido.
É muito mais fácil falar de ética quando você nunca passou fome, quando nunca foi agredido, quando nunca foi violado nos seus direitos mais básicos. Aí é fácil dizer, eu nunca fiz, eu não faria, eu não sou isso. Aí é fácil. Difícil é enfrentando situações que não são fáceis. Nessa perspectiva, a gente tem que achar economicamente, estar preparado para enfrentar isso. Os Estados Unidos não aguentou, a economia lá está cheia de desempregado, um monte de coisa que não funciona. Nós temos que achar o nosso caminho de viabilizar a nossa economia local. Nosso mercado ainda é forte, mas é um mercado bem isso. A gente não tem como concorrer. Eu já trabalhei com a Souza Cruz e na época a gente tinha alguma ideia para fazer embalagem de cigarro, não tinha como concorrer. O medo da gente era enfrentar China Tobacco, que aí é tudo em escala de... Tu faz uma escala de um produto para vender 100 mil, o produto concorrente que eles fazem na linha dele é para vender milhões. 100 mil é por hora. Aí todo o investimento acaba percentualmente acarretando muito na escala. Menos na escala, aí tu não consegue ficar competitivo. Fica sufocando os pequenos. A gente não consegue qualificar a base para lá em cima a gente conseguir ter a capacidade de produzir tudo que a gente tem de potencial. E isso tudo surge do quê? De matemática, gente. Custo unitário de produto. Se você não ensina o cara a calcular formação de preço de venda, e às vezes tu começou o jogo errado, tu não tem jogo. Tu tinha uma ideia super boa, tu tem um produto para colocar no mercado. Vou colocar esse produto no mercado. A que valor consegue colocar? Tu tem que colocar o custo, tem que colocar quanto que o mercado paga. Pode ser um produto novo, tu vai pegar um especialista para poder te dar um valor. Eu tenho um livro escrito sobre isso. Vai pegar a forma mista. Qual é o preço que você vai botar no teu mercado? Tu botou o preço fora, tu tá fora do jogo. E eu acho que esse é o maior erro do começa com empreendedor. prejuízo já. Como é que tu vai empreender? Geralmente eles começam com um custo, vou colocar 100% em cima. Não, mas eu faço o melhor bolo de copo do mundo. Quantos bolos de copo tem? Hoje não tem mais. E aí vem a Red Bull e coloca 500% em cima. Porque ela investe em marketing pesado. Ela vende uma latinha de 300 ml por R$10 e tem bastante gente querendo comprar. Cara, é bizarro. É maluco pensar que esse produto é tão caro, né? Qual é a diferença do empreendedor e do empresário? O empreendedor vai ver um negócio como uma oportunidade, um sonho, uma realização e tem um grande grau de composição afetiva, emocional desse projeto. O empresário vai ver se aquilo é viável, se dá lucro, se dá dinheiro. Ponto. O empresário não se identifica com o troço, né? Pode até ser no começo. Quando ele viu que não deu, ele já desistiu. Mas, aliás, as experiências, que eu digo experiências que não foram positivas e se tornaram negativas, são essas do empresário que começou romantizando. Ele disse, é quase como uma relação que você teve. Me apaixonei por aquela pessoa, só sofri. Fui feliz, né, por 6 meses e sofri por 4 anos. Né? Então o cara diz, nessa eu não entro mais. Para a próxima eu já penso melhor. Vou pegar. Então é esse aprendizado que faz parte do empreendedor. Se isso faz parte, a gente tem que fazer com que as pessoas... O Jack Welch dizia isso muito bem, ele falava de edge. Uma vez ele conversando com o Ram Charan, e o Ram Charan perguntou para ele qual era a diferença de um líder, e todo empreendedor é líder. Conhecimento, escola, estudo. Ele disse, olha, não é a questão é o edge. Edge é águia, mas também é fio. E o fio é justamente isso. Tu que anda sempre armado com faca, a faca boa, tu tem que amolar ela de tempo em tempo. E para amolar, tu precisa passar ela em coisas que gerem atrito. Então, o líder, o empreendedor, ele precisa viver experiências para poder ter consistência e qualidade no seu empreendedorismo. Empreendedor todo mundo é. Empresários são alguns. Bom empreendedor e bom empresário é consequência de um aprendizado constante que começa cedo. Tem empreendedores que são fantásticos que quebraram 4, 5, 6, 7. O Jack Welch, ele quebrou uma fábrica inteira até se tornar um executivo bom. A piada era essa. Na primeira tentativa dele, ele quebrou uma fábrica. Porque ele é um cara muito bem formado, trouxeram ele falou, eu era um cara muito egocentrado, o ego muito alto, fui lá e fiz tudo que eu queria fazer. Todos os grandes nomes, né? Todos eles quebraram. WD-40. Todo homem tem um WD-40 em casa. E aí tu vai saber, por que é WD-40? Porque o produto era o WD. 39 vezes ele saiu errado. Na 40ª ele deu certo. Vamos botar o nome do produto WD-40. É isso. Cara, teve que errar 39 vezes para acertar. E tem gente que desiste na segunda, terceira tentativa, né? Então, essa composição da formação é fundamental para poder falar em investimento. Vocês veem que normalmente os melhores investidores não são os apaixonados, são os mais frios. Aquele que vê o número. Aquele que vê o número, vê o risco. Não se emociona. Não se emociona e não se apavora. E o empresário é um cara que está investido todo dia o seu tempo ou o seu dinheiro. Ele é um investidor. Não existe empresário sem ser investidor. Isso é legal que tu fala, porque a gente trabalha, eu e o Gerson, a gente trabalha muito captando recursos.
e eventualmente a gente senta do lado de alguém que pega qualquer pedaço de papel que nem esse aqui, começa assim, não vale a pena. Não quer nem saber, já calculei aqui, tem coisa mais interessante. Ou então não, parece que é interessante, vamos dar sequência. O cara faz em números, não tem paixão. Eu já recebi a sociedade e a ideia era boa, o cara cozinha um produto super bom, ele tava querendo botar uma franquia de fast food, ele tinha só o primeiro. As receitas francesas, os hambúrgueres gourmets, eu peguei, botei na ponta do lápis, calculei aquilo que ele tinha me falado, eu digo, se você ficar sozinho aí, tu não consegue produzir a ponto de dar rentabilidade. Se tu botar mais uma outra pessoa, aí o custo aumenta, você já vai precisar produzir mais. Aí o teu ciclo de entrega de produto já não é o mesmo, sabe? Tu já vai precisar, aí tu vai precisar de uma pessoa atendendo aqui. Não tem como, esse negócio só funciona com uma pessoa sozinha e não você, nem eu. Ninguém tira dinheiro daqui. Esse é um negócio que existe um limite. Essas contas que precisam ser feitas. Tanto é que é um conceito de estratégia do Carlos Alberto Júlio. Pensa grande, começa pequeno e cresce rápido. Pensar grande é pensar um negócio que possa escalar e ter volume para você realmente ter se o teu objetivo é prosperar. Tu pode ter o objetivo de ter teu quiosque, ter ali o teu bistrô e ficar naquela parada e ser feliz assim. Felicidade. Naquele campo do sucesso. Agora o errado é qual é? Você botar um negócio que é um bistrô e não vai mais com um bistrô, que está carregado em cima da tua forma artesanal de fazer, e você pensa em ficar rico, vai ser um frustrado natural. Isso assim, nunca vai estar no defeito original, incoerência original, né? Que é uma questão filosófica até, né? Incoerência. Interessante que, eu não sei, eu estava assistindo aquele programa Shark Tank, que está na 10ª temporada, e eu gosto de assistir esse programa porque lá tem os tubarões, os investidores, o pessoal vai lá, apresenta, faz o seu pitch da sua empresa para tentar ali ganhar um valor, né? Então, dá uma porcentagem sobre um valor que eles pedem. 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, enfim. E dá lá 1%, 2%, 5% da empresa. E eu achei um caso interessante, foi de uma gelateria que se chama, né? Aqueles sorvetes italianos. Teve um casal de empresários, eles são de São Paulo, mas moram em Blumenau. Foram lá para tentar angariar ali um recurso e realmente o sorvete deles não vai açúcar, é feito de um material natural, retirado da amêndoa, achei interessante, só que aí os tubarões já começaram a se interessar, achei engraçado, e aí inclusive o dono da Chili Beans ali, que é enfim, esqueci o nome dele, e aí ele falou, mas por que a empresa de vocês está em Blumenau? Mas não seria muito mais interessante colocar em São Paulo, porque aí o recurso se distribuiria para lá, para cá, para lá. Aí aquela frieza falando, e não é preconceito aonde está instalada a sede, né? Mas ele estava vendo números. Exato. Ele estava vendo ali o quanto que isso ia diminuir de custo e logística para fazer a distribuição. Que já está acostumado, já trabalha com isso daí há muito tempo, né? Então achei muito bacana e interessante. E outra também, a gelateria deles é uma coisa totalmente diferente da que já é fornecida hoje. Eles foram na Itália pesquisar, ver os ingredientes, estudar os ingredientes para fazer uma coisa diferente, né? Para servir e ter como público, né? Ou consumidores aquelas pessoas que tentam ter uma alimentação saudável sem adição do açúcar. Eu achei muito bacana isso. Vamos pular para o ruim. Quem já assistiu um clássico, para quem quiser entender a diferença entre empreendedor, os alunos, se quiserem aprender a diferença entre empreendedor, peguem Fome de Poder com o John Brock, história da McDonald's. Interessante. Os fundadores são empreendedores, o empresário é o John Brock. Eles veem uma forma diferenciada de fazer um lanche de alta qualidade, rápido, e o outro entende naquilo um negócio escalável em todas as coisas. A briga é justamente essa. E um outro ainda identifica que aquele ali nem é o produto principal. Exato. Que aí é os advogados. Aí já estão os advogados. O ativo não é vender hambúrguer. Você é imobiliário. Você tem que... Mas só ocorreu também pro caso do viés daquele contratual. Como eles não podiam vender, né? Porque os royalties não davam, eles alugavam o ponto, começaram a se tornar... Aí faltou assessoria jurídica para... Né? Não, é que tu vê como é a cabeça dura. Se existe uma coisa aquilo que eu falo, né? O dinheiro não aceita desaforo. A gente deveria sempre pensar como empresário, né? Como é que é essa movimentação do dinheiro, como é que a gente pode fazer para reduzir os danos. Mas em algum momento que entra as paixões, tem um momento bem claro que dos irmãos, você não vai mexer no meu negócio, você não vai mexer no padrão, e ponto, tu não imagina
que uma pessoa vai fazer um desaforo desse. Tipo, tu tá deixando de ganhar, o negócio é escalável, e o cara travou de um jeito que não teve o que fazer. Então, essas paixões que fazem, às vezes, o empreendedor se perder muito no caminho. Até isso precisa ser educado. Você tem que entender que você está ali para gerar emprego, gerar riqueza, porque fazer aquelas fatores de produção gerarem riqueza para ti e para o país. Flavião, para o encerramento, a gente já venceu a hora aqui de gravação e aí eu vou deixar aberto para ti falar aí tuas últimas palavras, teus últimos 30 minutos que tu puder falar. Informa também a tua rede social, a empresa. Vende o teu peixe então, aí, que é o teu momento. Então tá, meus caros, eu sou o Flávio Guerrico, eu tenho uma empresa de consultoria chamada Flávio Guerrico. Se vocês botarem Flávio Guerrico, só tem eu nas redes sociais, na internet, então é fácil de achar. Mesmo assim, hashtag Flávio Guerrico, vocês me encontram no Instagram, e flavioguerrico.com.br é a minha consultoria. Eu trabalho com mentoria na área de liderança, estratégia e oratória. Então, nesses 3 níveis. Se você tem problema de achar a tua estratégia, a conversa é sempre boa e tem ferramentas, tem entregas e experiências na parte de liderança também. E eu também, por ser um apaixonado por área comercial, eu atualmente sou gestor comercial da GR Soluções Terceirizadas. Nós trabalhamos com limpeza, terceirização de mão de obra, fracionamento de carga, descarregamento, serviços administrativos, também segurança não armada. E estamos lá para oferecer todo tipo de apoio para a sua empresa. Então nos procure. E, finalmente, quero dizer para você que a vida em si, ela não faz sentido. Nada faz sentido. A gente constrói sentido a cada passo, a cada momento. Dinheiro é bom, eu adoro. Quem não gosta, né, eu acho que o dinheiro facilita a vida. Ter sucesso, muito legal. Mas sucesso é parte de você saber o que você quer. Se você não sabe ainda, está na hora de responder e procurar. Entenda que ele é por um tempo. Daqui a um tempo você vai querer outras coisas, vai ter outras metas. E vai chegar um momento que as coisas vão parecer que você já chegou em muitos lugares. Então é importante que você tenha um propósito. Que é algo além disso. Né? Quando o sucesso não te satisfazer, quando o dinheiro não for suficiente, quando a felicidade parece que está se indo embora, porque a felicidade também ela é afetada pelas coisas que te ocorrem que não estão previstas. Né? Você perdeu alguém, perdeu um patrimônio, perdeu uma pessoa que você ama, perdeu uma realidade, uma separação. Então tem uma série de coisas que podem afetar. E quando o sucesso não vier, quando a felicidade não vier, quando você não estiver atingindo suas metas, o que vai te segurar vivo como empreendedor, como empresário, são os teus propósitos. E o propósito tem a ver com o que você contribui para essa existência. Que utilidade você tem. A nossa próxima crise não vai ser de emprego, vai ser de utilidade. As pessoas vão nascer e viver se perguntando o que vieram fazer aqui. Jogar game, viver uma vida simulada, viver nas redes sociais, viver fofocando, falando merda, correndo atrás de fake news, o que você vai ficar fazendo? Ou você vai encontrar a tua vida algum tipo de utilidade. Eu tenho encontrado a minha a duro custo, em formar novos empreendedores, em formar novos alunos, em contribuir. Não tenho a minha preocupação de resposta definitiva, nem de mudar o mundo. Eu tento mudar a mim mesmo, que já é um trabalho difícil, porque eu sou teimoso e burro pra caramba. Mas se eu puder contribuir em alguém, eu já me sinto feliz. Quando eu chego num dia e vejo que um aluno me diz que aprendeu algo novo, quando eu passo um dia e já aprendi algo novo, a vida começa a fazer sentido. E enquanto ela fizer sentido, tá excelente. Não é à toa que a palavra de sentido vem de sentir. Então, sinta melhor os teus amigos, a parceria, o dia, o sol, a água, e faça valer a pena como foi estas 1h47 que nós estamos aqui conversando. Então, agradeço a vocês e aos ouvintes, aos espectadores que nos deram a oportunidade de fazer minha vida fazer sentido. Eu vou hoje para casa mais feliz. Multiplicamos, né? Multiplicamos aqui. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Business Talk Podcast, onde compartilhamos ideias e histórias que ajudam a moldar o futuro de homens e mulheres poderosos como você. Esperamos que os insights de hoje com o professor Flávio Guerrico tenham inspirado novas maneiras de investir não só em negócios, mas também no seu crescimento pessoal e na sua jornada profissional. Lembre-se, o verdadeiro poder está em nunca parar de evoluir e buscar novas oportunidades. Continue investindo em si mesmo, questionando o status quo e expandindo seus horizontes. Nos vemos no próximo episódio com mais conversas que movem mercados e transformam vidas. Até lá. Até lá. Cá estamos agora.